Ok, olá a todos, obrigado por estarem presentes. Nesta Flag Talk vamos falar das novidades mais recentes relativamente à inteligência artificial e à composição e criatividade no Photoshop. Ultimamente tem sido muito eficaz a forma como a Adobe, relativamente à inteligência artificial, tem produzido upgrades no Photoshop e principalmente na versão beta. Se vocês têm conta de Creative Cloud, eu recomendo que vocês instalem, porque antecipadamente vocês têm acesso a aquilo que irá aparecer no Photoshop, versão normal, passado um mês e meio. Nós hoje vamos falar de algumas coisas bastante interessantes e que, olha, aí confesso-vos, eu ainda me estou a habituar a certas coisas, porque a metodologia de trabalho em inteligência artificial, com estas novidades, implica uma reestruturação, por assim dizer, na orgânica, na forma como conceptualizamos o trabalho e o workflow do próprio Photoshop. Posto isto, vou fazer uma breve introdução a certas coisas do Photoshop que são muito importantes em termos de preferências, para vocês rentabilizarem melhor as vossas máquinas. Faço uma ressalva muito importante que para aqueles que têm placas gráficas on-board, provavelmente o Photoshop com estas novas dinâmicas de inteligência artificial, provavelmente o Photoshop não irá funcionar ou não irá tirar partido destas novidades mais recentes. Portanto, com isto que eu quero dizer que o Photoshop está otimizado hoje em dia em inteligência artificial para placas gráficas bastante potentes, tem que ter muita memória RAM e gráficas. Hoje em dia eu até posso dizer a marca porque não há problema nenhum, porque basicamente não tem concorrentes. A Nvidia abarcou o mercado das gráficas, não só em relação ao gaming, como também a toda a produção visual, ao conceito de produção visual. E como tal, placas gráficas que tenham para aí 6, 7 anos de idade vão ter dificuldades. Vão surgir dificuldades no processamento de imagem no Photoshop com a inteligência artificial, com as novidades recentes. Eu estou-vos a dizer isto por experiência própria, porque eu até tenho uma gráfica muito potente, já é antiga, é Nvidia, e há coisas que me vi completamente à nora com as novidades do Photoshop. Posto isto, para começarmos, eu vou partilhar aqui o meu ecrã. Vou partilhar aqui o ecrã do Photoshop. Não sei se vocês já estão a ver aqui o Photoshop. Estão todos a ver? Ok. Pronto, e muito bem, e começo por o beabá do Photoshop, que aqui no meio desta nossa Flag Talks vão surgir coisas relacionadas com o Photoshop Basic Stuff, avançado, etc., fora da cena aí, mas que são muito importantes para vocês perceberem que há certas coisas que as coisas aí recentes foram buscar a dinâmicas que já existiam no próprio Photoshop, ok? Portanto, são adaptações, por assim dizer, a fluxos de trabalho que já existiam no Photoshop. E foram facilitados com a inteligência artificial. A inteligência artificial é mais do que uma ferramenta, passa a ser mais que uma ferramenta no Photoshop, mas, olha, e a Margarida há pouco disse, é uma coisa engraçada, nós estivemos aqui há um ano atrás, e há um ano atrás as diferenças para hoje em dia do Photoshop são imensas. Vocês podem ver o vídeo que fizemos há um ano atrás no YouTube, e era o começo da cena do Firefly incorporado no Photoshop, e as diferenças gigantescas, houve upgrades gigantes em qualidade, e vocês vão perceber que as alterações são tão vastas, e eu quero aqui apresentar-vos o beabá do Photoshop, o básico, que é calibrarem as preferências do Photoshop, que é muito importante, vai ser muito importante. E com isto eu não quero perder mais tempo com conversa, quero só também que vocês percebam que as prompts que vocês basicamente fazem nos mobiles e em todo o sítio, que na altura nós falámos há um ano atrás, o como, quem, onde, quando e porquê, que é aqueles motivos básicos da comunicação, do jornalismo, etc. No Photoshop temos que acrescentar luz, cor, cinematografia, lentes, enquadramentos, etc. Ou seja,
Para criarmos coisas com prompts temos que ser muito pormenorizados, porque senão temos aquelas perspectivas centrais do costume e vê-se logo que foi feita em inteligência artificial, está bem? E depois, lá está, as imagens criadas por inteligência artificial têm que vir ao Photoshop para ser tratadas, está bem? Não basta carregar no botão e fazer umas coisas no mobile, toda a gente vai perceber que foram criadas por aí, está bem? Pronto, aqui no Photoshop nós vamos pegar em fotografias, algumas fotografias. Está aqui o suspeito do costume para não ferir suscetibilidades. Algumas outras fotografias são do Adobe Stock, gratuitas, portanto, por causa também dos direitos de autor e dos RGPDs, etc. Portanto, se aparecer aqui um personagem muito parecido comigo no Photoshop, sou eu, está bem? O que é que vamos fazer? Basicamente, vou-vos falar agora já das preferências, vamos falar progressivamente das novidades de inteligência artificial até chegar ao nível de dificuldade de composição, utilizando as cenas mais recentes e mais complexas. Muito bem, então olhem, para começarmos, para definirmos melhor a nossa máquina, e isto eu quero que vocês façam todos, seja com ou sem AI, porque é aqui que vocês devem começar sempre no Photoshop, é definirem as preferências do vosso Photoshop para rentabilizarem melhor a vossa produtividade. E então, seja a maçã ou seja na janela, maçã, Apple ou Windows, o shortcut para irem para as preferências é o Ctrl-K ou o Command-K. E como tal, estão a ver, eu tenho aqui as preferências do Photoshop e eu só quero que vocês calibrem isto da seguinte forma. O interface, eu quero ver se vocês ponham o mais neutro possível, para não haver aquele esquema dos contrastes visuais. Portanto, a cor que mais se aproxima, lá está, o Photoshop, à partida, isto deveria estar aqui o cinzento neutro, ele diz aqui o Neutral Color Mode, mas isto não é o 128 perfeito, o 128 que será o mid-tone perfeito, mas queremos algo no ambiente de trabalho e no nosso fluxo de trabalho em que o vermelho vivo, por exemplo, não sobressaia mais ou menos. Portanto, tentar que o nosso ambiente de trabalho seja o mais neutro possível, não seja branco, nem seja preto, e seja o mais neutro possível, o mais perto de um cinzento neutro. Começo por aqui, muito básico, mas é muito importante isto. Depois, aqui nas tools, é vocês ativarem o scroll wheel do zoom do rato. Provavelmente vocês já sabem, a maioria disto eu estou a falar, mas é importante rever, está bem? Ativar o zoom scroll do rato. No histórico, desculpem, aqui no file handling, vocês aqui tenham cuidado quando metem aqui de 5 em 5 minutos fazer autosave. Porquê? Porque se forem ficheiros muito grandes o Photoshop depois vai frisar, não é frisar, vai demorar mais tempo porque está sempre a gravar. Portanto, eu nunca recomendo que vocês ponham 5, 10 minutos, ponham sempre mais tempo, ok? Até porque existe a possibilidade do recovery, que, atenção, vocês não se fiem nisto, porque principalmente utilizando a inteligência artificial, vocês podem ficar sem o trabalho de repente e pensar, agora quando abrir o Photoshop outra vez, isto vai ficar bacana e vai abrir o fecheiro outra vez como estava. Não, ok? Não. Se utilizarem inteligência artificial massivamente, não vai acontecer. Portanto, tenham muito cuidado, gravem, façam gravações, sempre gravações do vosso fecheiro. Porquê? Porque basicamente é muito perigoso confiar nisto, está bem? Sim. Sim. Desculpa lá, estão a ouvir ou não? Eu só quero fazer uma pequena intervenção só para mudar o som. Pode ser? Desculpa lá a interrupção. Ok. Estão a ouvir bem agora? Ok. Melhorou? Ótimo. Obrigado. Desculpem a interrupção. Não, na boa. Pronto, em relação às preferências, tenham cuidado com esta questão do save. Aqui no performance, que é importante, geralmente por default está 70, vocês metam mais RAM. Atenção, é super importante a memória RAM no Photoshop, porque o processamento, se vocês tiverem uma boa gráfica, também vai ser feito na gráfica, ok? Portanto, é muito importante que vocês tenham muita memória RAM, 32 GB, 16 GB, no mínimo dos mínimos 16 GB de RAM. Estão a ver? 80%. Tenham cuidado, não metam 100, porque senão o sistema operativo pode frisar e frisa tudo. Aqui no histórico,
os states no histórico também é importante, que é, às vezes vocês podem andar para trás, estão a ver? Portanto, se fizerem digital paint e etc, convém que o histórico seja enorme, mas basicamente eu costumo pôr quase sempre 100, 150, 200, a possibilidades de voltarmos para trás. Mais importante também, aqui nos discos, é importante que vocês, se tiverem, por exemplo, um disco externo com 1 terabyte ou 2 terabytes, ou uma coisa qualquer, imaginem que está vazio, vocês podem ligar o disco e ativar como recurso extra de processamento de memória, está bem? Não se esqueçam disso, que é importante, está bem? É uma cena fixe. Outra coisa, claro, obviamente, ninguém vai andar no Photoshop a escolher coisas com as bonecadas. Nós queremos que os nossos cursores sejam sempre com miras e o mais preciso possível, está bem? Pronto, e posto isto, esta cena mais básica e introdutória, que é o Ctrl-K, Command-K, que são as preferências de Photoshop. Recomendo que vocês tenham um computador recente, porque computadores mais antigos vão ter muitas dificuldades, e com gráficas com 4 GB ou 2 GB ou isso, vão ter muitas dificuldades com as cenas recentes de inteligência artificial. E posto isto, eu vou abrir aqui umas imagens, vou começar por começarmos por explorar as novidades de inteligência artificial do Photoshop. Eu vou abrir aqui esta imagem. Vocês depois terão acesso, a Margarida depois irá partilhar com vocês um link desta pasta de trabalho que eu trouxe para aqui para o Fleck Talks. Vocês vão ter acesso aos fecheiros PSD, às imagens, etc. Pronto, vocês reconhecem este personagem, sou eu, e neste caso, se vocês virem aqui na descrição da imagem, desculpem, aqui na descrição da imagem vocês veem que esta imagem tem 2000 por 4000 pixels, ok? Isso tem 72 ppi. Pronto, suponhamos que eu queria, de alguma maneira, redimensionar esta imagem, redimensionar para o dobro, ou seja, eu queria utilizar esta imagem numa outra situação qualquer e precisava que ela fosse um pouco maior. Isto é um caso muito frequente, quando nós temos, por exemplo, imagens 800 por 800 ou 600 por 600, etc, e queremos de alguma maneira redimensionar a imagem. Claro que vocês lembram-se, podemos ir ao image size, fazer o redimensionamento da imagem, etc. Podemos ir ao image size e mudar aqui a resolução, mudar o tamanho dela, físico e não só, mas o Photoshop tem uma cena nova de inteligência artificial chamada Generative Upscale, ok? E o Generative Upscale o que é que faz? O Generative Upscale tem 3 motores dentro que fazem o upscale da imagem com o recurso de inteligência artificial. Ou se vocês tiverem dúvidas, podem colocar as dúvidas depois, vão tomando nota que eu depois tento esclarecer alguns, se calhar mais perto do fim, está bem? Ou qualquer questão que acham que seja pertinente, estejam à vontade. Generative Upscale, vocês veem que quando eu abro, eu tenho aqui três hipóteses, estão a ver? Tenho o Firefly que é da Adobe, portanto é um motor de upscale da Adobe, e depois temos a Topaz, que é uma empresa externa à Adobe, mas tem plugins muito conhecidos, e nós podemos usar cada um, escolher qual deles utilizar. Vocês vejam que, já lá vou escolher, vocês vejam que eu, por exemplo, tenho sempre a hipótese de Face Recovery, ou seja, quando eu redimensionar, ele tenta de alguma maneira preservar os detalhes da cara, está bem? Ok? Manter os detalhes da cara, ok? E vocês podem redimensionar para o dobro ou para 4 vezes. Claro que aqui, quando eu meto em 4 vezes, a minha imagem, estão a ver, já aqui, vocês estão a ver, o máximo que eu posso estender para ela é 6000 pixels. Estão a ver, ela para 4 vezes já passa dos 6000 pixels, de modo que não vai dar para 4 vezes. Mas para 2 vezes, vocês veem que eu ainda tenho um dos lados que não passa aos 6000 pixels, portanto eu posso redimensionar para o dobro. Agora, eu quero redimensionar para o dobro, eu posso escolher qual o mecanismo que eu quero de redimensionamento. Eu, neste caso, após várias leituras, das quais eu discordo, digo já, eu discordo completamente, a maior parte das leituras que eu tenho seguido ultimamente dizem que para estes redimensionamentos ao dobro de pessoas e etc, o Firefly é mais eficaz que o Topaz. Eu não concordo de todo. Mas vamos experimentar cada um deles para vocês verem.
Portanto, eu vou experimentar o Firefly para o dobro, redimensionar para o dobro. Por acaso, desculpem lá, eu estou a fazer a geneira porque esta também não vai dar, eu vou só dimensionar aqui a imagem um bocadinho mais, não era esta a imagem que eu queria abrir, mas pronto, não há problema. Vou só redimensionar a imagem um bocadinho, só para chegar aqui para vocês perceberem. Geneira, não estava a dar para o dobro, agora já vai dar. Ok, muito bem. Vou escolher aqui o Firefly, vou fazer o upscale, ok, ele vai, lá está, cada vez que nós fazemos a inteligência artificial, nós temos estes timings, estão a ver? Quanto mais puxado é aquilo que queremos, mais tempo vai demorar. Depois há uma situação também muito importante que eu já falarei daqui a pouco, que tem a ver com o processamento ser na cloud, ou seja, que é mais detalhado, mais eficaz, ou então ser no próprio computador. Atenção, isto é uma novidade que em breve irá sair. Nós, a Adobe, claro, estávamos limitados ao facto de haver internet ou não para fazermos inteligência artificial. Estão a perceber? Daqui a uns tempos, muito poucos, não vai ser preciso internet para fazermos inteligência artificial no Photoshop. Agora é assim, o grande senão, obviamente, é que os recursos para isso acontecer são fenomenais. Ou seja, vocês têm que ter um maquinão estrondoso, ok? Portanto, não se admirem ou seja, têm que fazer um investimento na vossa máquina, porque é preciso uma placa gráfica estúpida, é preciso muito processamento, muita RAM, etc. Mas quem tem essa possibilidade não vai estar dependente de termos net ou não para poder em breve fazer AI no Photoshop, ok? Ter AI no Photoshop. Ter estas ferramentazinhas aí no Photoshop. Pronto, muito bem, vocês veem que eu, por exemplo, utilizei o Firefly, o upscale, e ele automaticamente faz-me uma imagem nova. Tem aqui o original e tem aqui uma imagem nova, e se vocês virem, o upscale normal 2 vezes, ele tenta depois num layer de inteligência artificial, estão a ver, focar, estão a ver a diferença? Ok? Do upscale. Pronto, e temos um fecheiro e gravávamos este fecheiro como um PNG ou etc, um JPEG, etc, ou mesmo o fecheiro PSD para não perdermos a edição, porque depois podemos mascarar, por exemplo, eu podia chegar aqui, tenho uma máscara, eu podia mascarar aquilo que não me interessasse, ok? Não há dúvidas? Está tudo a seguir? Vocês provavelmente já conheciam isto, mas isto é muito fixe, porquê? Porque isto upscale é muito fixe, principalmente em desenhos, e eu já vos vou mostrar, principalmente em desenhos, pronto, em quase tudo é fixe, desde que depois haja algum critério em percebermos, geralmente se dermos 2 cliques aqui na lupa a 100%, é que vemos se a coisa tem qualidade ou não, estão a ver? E olhem a diferença do antes para o depois, estão a ver? Ele tenta com a inteligência artificial dar mais foco, estão a ver? A diferença enorme. Pronto. E eu tinha aqui este fecheiro que na altura era 1700 por 2000 e este fecheiro agora tem 3000 por 5000, estão a ver a diferença? Ao dobro. Ou seja, isto é porreiro quando temos imagens mais pequeninas de internet, etc. Qualquer coisa, ou uma imagem tirada no telemóvel com uma resolução mais baixa, nós podemos fazer o upscale. Agora é assim, isto em termos profissionais de pós-produção, etc., esqueçam, ninguém vai fazer isto assim desta forma, está bem? Ok? Está bem? Isto é só para o visual, para o web, etc., para brincadeiras. Não utilizar isto desta forma em conteúdos altamente profissionais. Para isso existe o Topaz fora daqui. Fora da inteligência artificial, existem, eu não estou a fazer publicidade em empresas, mas é mesmo assim, existem softwares específicos para redimensionamento de imagem, está bem? Ok? Lembrem-se disso porque é importante. Pronto, isto aqui é tal cena user-friendly que a Adobe disponibiliza. Lá está, todas estas coisas aqui nós temos de ter conta na Creative Cloud, têm de ter conta na Adobe para poderem usufruir. Vou-vos dar um exemplo da mesma imagem, fazer o upscale com o Topaz Gigapixel, ok, posso fazer o upscale e vocês veem que para mim ok, pronto, ok, porreiro. E agora, tipo, chegamos aqui à conclusão de que, tipo, precisamos de uma conta premium, está bem, pronto, não há problema algum, não se preocupem, experimentem, se vocês tiverem a conta premium aí, não há problema, porque eu tenho aqui o fecheiro, eu tenho aqui alguns do fecheiro do Topaz, se não me engano, tenho aqui o fecheiro do Topaz Gigapixel, está aqui, 2 vezes, ok.
Ok, era só para vocês verem que tipo, isto é o flatten, mas comparando um com o outro, mais ou menos, parece-me que o Topaz é melhor, estão a ver? Parece-me melhor, parece-me mais focado, estão a ver, mais detalhado do que o Firefly. Por isso é que eu digo, eu já li recentemente sobre isto e parece-me que em redimensionamento o Topaz é melhor do que o Firefly. O Firefly é melhor para outras coisas. Muito bem, então a Generative Upscale, que é uma cena usual, porreira para certas coisas, é bom que vocês saibam que isto existe, é muito rápido, comparando com outros mecanismos daí. Vou falar de outra coisa agora, de inteligência artificial, de novidades recentes, também interessante em relação com o Generative Upscale, mas com desenhos ou com ilustrações. Por exemplo, eu vou abrir aqui é pena nós não termos aqui o Topaz, mas não há problema. Uma imagem qualquer, estão a ver, esta imagem, este desenho tem 500 por 700, é um bom exemplo porque tem umas dimensões mínimas, estão a ver? Este desenho, pronto, não interessa. Imaginem que eu queria redimensionar este desenho para pôr num blog, uma coisa qualquer, estão a ver? Para partilhar este desenho com outra qualidade. Pronto, lá está. Eu posso chegar ao Image, Generative Upscale, e vou escolher aqui o Firefly, porque já vimos que a conta Premium é para os Topaz. Vamos ao Firefly Upscalers, não há problema, 2 vezes, e aqui até já podia ir para 4 vezes, estão a ver? Aumentar 4 vezes o meu desenho. Eu vou experimentar, aumentar para 4 vezes, estão a ver? Fazer o upscale. Olhem, o Topaz, por acaso, o Topaz nisto é fenomenal, é muito melhor que o Firefly. Mantém grande nitidez nas linhas. Olhem aqui, 2 cliques para vocês verem, estão a ver? Tipo, e continua um bocado blur, estão a ver, desfocado. Olhem, ele tenta avivar, mas os desenhos parece que ficam desfocados, estão a ver? Isto não acontece com o Topaz, com o mecanismo Topaz. Eu vou abrir porque eu acho que fiz aqui uma cena com o Topaz, se não me engano. Imagem, desculpem, só um bocadinho, que é para... Está aqui alguns imagem, está aqui, Topaz Upscaler, Firefly Upscaler, Gigapixel aqui, ok. Bom, estão a ver, olhem, 4 vezes com o Topaz, olhem a diferença, estão a ver, incrível, estão a ver, incrível, olhem só a diferença, incrível, já viram? Inacreditável. Portanto, vocês podem pegar num desenho feito por vocês, estão a ver, e fazerem um upscale e olhem a qualidade incrível. É uma diferença gigantesca. Pronto, lá está, a conta Premium da Adobe, tem acesso ao Topaz Gigapixel, como também tem o Bloom, que é uma cena mais criativa, que de alguma maneira permite reinterpretar o desenho. Isso eu não gosto, o que nós queremos é fazer o upscale, e o Topaz Gigapixel, como vocês veem, é espetacular, espetacular mesmo. O mesmo em relação às imagens, para mim é bastante melhor que o Firefly, mas quem não tem cão caça com gato, nós neste momento temos o Firefly, está bem, mas era só para vocês perceberem, 4 vezes se calhar era demais, se calhar 2 vezes, e ainda nos conseguíamos chafar depois com uns jeitinhos no Photoshop fora da inteligência artificial, está bem? Muito bem, vou fechar aqui estas imagens, que é para passarmos às seguintes, ok, e vou abrir o seguinte fecheiro. Olha, vou abrir aqui este fecheiro que é o Jeans, ok, mais novidades, mais coisas interessantes. Esta upscale é muito interessante. Onde é que está? Jeans, reflexos, real, desculpa lá. Pode ser isto, pode ser, está bem, pode ser isto. Isto ok. Ok. Vou ver se estou à procura do... ainda bem que vejo isto, ok. Está bem, muito bem, ainda bem. Bom, ok. Olha, só para vocês verem, lá está o suspeito do costume outra vez, só para vocês verem uma cena nova que existe no Photoshop, também muito porreira. No Photoshop
no Camera Raw, nesta versão 27.7, que é que eu estou a trabalhar, existe isto no Camera Raw que tem a ver com as reflexões, mas eu vou-vos mostrar aquilo que em breve, em menos de um mês provavelmente, o Photoshop já terá, que tem a ver com os reflexos. Estão a ver? Estão a ver esta imagem? Estão a ver aqui as reflexões do vidro? Muito em breve no Photoshop vai aparecer aqui no Edit, ok? Vai aparecer o Remove Reflections, vai aparecer aqui tirar reflexões, ok? Está bem? E nesta versão do Photoshop, aqui ainda não tem, aqui tem como? Vocês veem a imagem e tem no Camera Raw, no filtro Camera Raw, no Camera Raw vocês têm no Camera Raw vocês têm aqui no Camera Raw nas reflexões, estão a ver no Camera Raw, nas reflexões vocês têm um prévio e ele vai tentar remover, estão a ver os reflexos. Ele está a pensar, estão a ver, está sempre a pensar. Estão a ver e removeu, estão a ver o principal, estão a ver? E depois fazem ok, etc. Pronto, é assim, lá está. Quando vocês, mais uma dica, obviamente vocês sabem isto, não é? Cancelar, sim. Quando vocês querem ir ao Camera Raw, ou quando querem ir a qualquer filtro no Photoshop, a primeira coisa que vocês fazem é logo converter as vossas imagens para um Smart Filter, está bem? Sempre, está bem? Que é para poder ser reeditável, compreendem? Certo? Não é novidade para vocês, pois não? Muito bem, então eu vou fazer. Quando vocês querem ir um filtro, por acaso o Camera Raw nunca era um filtro no Photoshop. Os filtros Photoshop, o pessoal associava sempre os filtros no Photoshop como efeitos especiais, brincadeiras, etc. O Camera Raw é muito mais que brincadeira. O Camera Raw é basicamente o Lightroom dentro do Photoshop, só que não tem georreferenciação. O que é que acontece? Georreferenciação e outras situações, mas é muito, muito, muito parecido com o Lightroom, com o Adobe Photoshop Lightroom. Eu não concordo, mas quem sou eu? O Camera Raw não devia ser um filtro, embora seja um outro Photoshop à parte, não devia ser um filtro. Mas pronto, mas a Adobe entendeu que o Camera Raw deveria ser um filtro e então eu cada vez que quiser utilizar um filtro no Photoshop, tomem nota que é importante, provavelmente vocês já sabiam, converto para um Smart Filter sempre a minha layer. E aparece aqui um bonequinho, estão a ver? Sempre. Porquê? Isto permite-me que eu possa reeditar os meus filtros, ok? Com máscaras e tudo. Portanto, reparem, eu tenho a minha layer neste momento convertida em Smart Filter, e se eu vier agora ao Camera Raw, ok, eu vou fazer tal coisa do reflexo, das reflexões, vou aplicar. Ok. Pronto, desapareceu e faço ok. E reparem que eu tenho o meu fecheiro, a minha layer com uma máscara. E tenho o Camera Raw, que eu posso voltar ao Camera Raw de imediato com 2 cliques, posso lá chegar outra vez ao Camera Raw, abrir o Camera Raw e posso clicar na máscara e se eu pintar a máscara a preto, ok? Se eu pintar aqui, voltam a aparecer as reflexões, compreendido? Ok? Portanto, estou a ver, é um poder gigantesco, quero voltar a desaparecer as reflexões, clica branco aparece, preto desaparece, branco aparece o quê? O filtro, preto desaparece o filtro, está bem? Nas máscaras é sempre branco aparece, preto desaparece. Seja em filtros, seja em ajustes, seja em máscaras, estão a ver? A lógica é sempre branco aparece o filtro, aparece a máscara, aparece o efeito. Preto desaparece, o filtro, máscara, efeito, pá. Muito bem, estão a ver? Este é o mecanismo atual do Photoshop. Neste momento, para fazerem desaparecer reflexos, têm que ir, isto já há um ano atrás falámos, mas estava muito pouco desenvolvido. Vocês têm no YouTube a nossa Flag Talks do ano passado, mas estava muito, muito pouco desenvolvido. Agora está muito mais eficaz, mesmo no Camera Raw, mas eu trouxe-vos o quê? Eu vou voltar isto para trás, tudo para trás, ok? Voltar tudo para trás, ok?
Muito bem. E o que é que acontece? Eu trouxe aqui, já com o Photoshop Beta, o que é que o Photoshop Beta, e em breve o Photoshop vai fazer. O Photoshop Beta tem este comando à parte do Camera Raw, portanto fora, e o que é que ele faz? Eu tenho o antes e o depois, mas ele no Photoshop Beta faz-me um layer à parte com o que ele fez desaparecer de reflexos. Estão a ver? É inacreditável. Estão a ver? Isto é incrível. Estão a ver? É brutal, brutal. Isto vai estar muito em breve no Photoshop, perto de si. Estão a ver? Muito em breve no vosso Photoshop isto vai estar menos de um mês, provavelmente. Isto já tem algum tempo no Photoshop Beta, mas está mesmo a estourar no Photoshop normal. Portanto, estão a ver, isto é inacreditável. É mesmo inacreditável. Vocês têm layers à parte dos reflexos. Impressionante, impressionante. Portanto, estão a ver. Depois tenho o personagem sem os reflexos, não é? O antes e o depois. Muito bem, importante isto, muito importante. Vai acontecer, portanto, já sabem, acontece neste momento com o Camera Raw, como filtro, ok? Mas vai acontecer à parte. No edit vai aparecer o remove reflections, etc. Está bem? Muito bem. Outra situação, Photoshop. Mais uma cena nova. Mais uma cena nova. Reflexo. Outra cena nova, importante. Uma cena nova muito, muito interessante. Uma cena nova que tem a ver com uma cena, eu disse-vos no princípio que eu ia intercalando coisas do Photoshop normal com coisas de inteligência artificial para nós percebermos certas adaptações que existiram do Photoshop normal para a inteligência artificial e como é que foram buscar certas coisas que às vezes são obscuras e estavam escondidas. No Photoshop normal, imagina que eu tenho esta imagem fantástica do sítio que todos nós conhecemos, não é? E o Photoshop tem uma situação muito curiosa. Vou fazer aqui um pequeno à parte que é muito engraçado. O Photoshop tem uma cena muito curiosa que a maior parte de nós não utilizamos, que, em relação aos blurs, aos desfoques, e que é super, super, super eficaz. Eu vou duplicar aquele layer, eu vou fazer um instante só para vocês verem uma cena muito engraçada, que envolve várias matérias de Photoshop e é interessante. Eu vou duplicar aquele layer, está bem? A layer base nós nunca mudamos, é aquele estigma, não é? Do costume, não se toca na base nunca, está bem? Duplica-se sempre. E agora reparem, imaginem que eu queria desfocar aqui na imagem certas partes. Bom, vocês dizem, Paulo, tens montes de cenas, tens no Blur, tens a Blur Gallery, etc. Era interessante que eu pudesse, através de uma seleção, definir quais eram as zonas de foco. Por exemplo, eu selecionar quais seriam as zonas de foco que eu queria focar e desfocar. Isso era muito interessante. Então reparem, eu vou criar aqui uma máscara na bandeira do Japão, eu chamo-lhe sempre bandeira do Japão é para criar máscaras, estão a ver? Está aqui em baixo a bandeira do Japão, ok? E reparem, se eu clicar na tecla Alt eu tenho a máscara visível, se eu clicar outra vez tenho a imagem visível. Neste momento eu tenho a máscara selecionada ou posso ter a imagem selecionada, compreendido? Tenham muito cuidado com isto, o que é que tem selecionado ou não. Relativamente à máscara, reparem, eu agora se chegar aqui à máscara e chegar aqui com um pincel qualquer e pintar a preto na máscara, já sei que vou fazer desaparecer a imagem, não é? Pintar a preto na máscara desaparece, vou desligar aqui o layer de baixo para vocês perceberem. Se eu onde pintar a preto na máscara vou criar buracos, não é? Vou fazer desaparecer, certo? Correto? Pronto. Isso é cena normal, não interessa, imaginem que eu faço isto e faço isto, estou a fazer isto à doida, mas é só para vocês perceberem uma cena que nós já vamos falar daqui a uns minutinhos. Pronto, imaginem que eu tenho isto, estão a ver? Imaginem que eu tenho isto. E imaginem que agora, eu, carregando com o control ou com o comando na máscara, ele vai-me selecionar o quê? As partes que estão brancas, ok? Estão a ver? Ele vai-me selecionar o que está branco na máscara, compreendido? Branco aparece, preto desaparece, compreendido? Ele vai-me selecionar o que está branco na máscara. Mas atenção, olhem, eu fiz isto para quê? Porque eu já sei que vou utilizar um determinado filtro que nós nunca usamos no Photoshop, mas que é super fixe. Eu vou gravar já esta seleção. Eu faço Save, faço Select, Save Selection. Gravar a seleção. No novo canal. E lá está, os canais é o bicho obscuro do Photoshop, mas é onde está a tralha toda gravada das seleções, ok? É super bom. Habitue-se a fazer isto, é uma cena super fixe. Portanto, eu vou gravar aqui a seleção como, olhem, desfoque, não interessa, desfoque 1, ok?
nos canais e faço OK. E agora tenho uma seleção ativa, retiro a seleção ativa, Ctrl D, este layer até pode ser um layer experimental, eu não quero saber disto para nada, foi só para criar a tal máscara, estão a ver, posso mandar para o lixo, e se eu vier aqui aos canais, eu tenho aqui, olhem aqui o desfoque, estão a ver? Gravado. Estão a ver? E olhem agora a cena super fixe. Vou voltar à imagem, vou duplicar a imagem outra vez, não interessa, e agora vou chegar aqui onde diz Filter, e vocês dizem assim, Paulo, tu disseste sempre há bocadinho para convertermos, quando vamos aos filtros, para converter sempre em Smart Filter. Vou converter em Smart Filter, mas se eu converter em Smart Filter, se eu vier aqui ao Blur, o único Blur que não funciona como Smart Filter é aquele que eu quero usar, é o Lens Blur. Portanto, eu não vou, estão a ver, está desligado. Estão a ver, está desligado. Ele não deixa, o Lens Blur não deixa que seja como Smart Filter. Então eu não vou converter para Smart Filter. Vou diretamente ao filtro, Blur, Lens Blur. O Lens Blur é fixe porquê? Porque eu aqui no Lens Blur eu posso escolher a minha máscara de desfoque. Olhem aqui. Posso escolher o meu alfa. Lembram-se, o que é branco, a minha máscara a branco está desfocado. O que era preto está focado. Mas eu posso inverter. Olhem o espetáculo, estão a ver? E eu posso aumentar ou diminuir o foco ou o desfoque, estão a ver, etc. Ou seja, isto é um espetáculo porquê? Porque eu com a máscara e depois trabalhando a máscara, eu tenho desfoque conforme quero, nos sítios onde quero, progressivo ou não progressivo, estão a ver? Ok? Formidável, ok? Lembrem-se disto. Eu não sei se é uma novidade para vocês ou não, mas isto é uma cena muito, muito boa para jogar com profundidade de campo, está bem? Ok? Pronto, ok. Era uma dica aqui um pequeno à parte para vocês perceberem porque é que eu falei disto. Porque é que o Paulo falou disto assim de repente do nada? Porque o Paulo agora não utilizou, o Paulo vai deitar fora esta layer, não interessa, vou voltar a duplicar, sempre a mesma história, ok, o Paulo vai chegar a esta layer e o Paulo vai ao Camera Raw. Mas o Paulo sabe que no Camera Raw pode utilizar o Camera Raw como um Smart Filter. Ok, muito bem. E então eu vou novamente ao Camera Raw para ver o quê? Para ver uma cena nova chamada, aqui no range, estão a ver? A profundidade, estão a ver? Aquilo que acabei de falar, estão a ver relativamente ao blur. E o que é que eu faço? E o que é que isto faz? Isto é tão fixe. Bom, vamos lá ver se aqui o computador da escola aguenta. Vamos ver. Ok, vamos rezar se ele aguenta ou não, ok? Pronto, muito bem. E o que é que acontece? Ele, conforme o sítio onde clicamos, nós temos, olhem aqui, eu tenho aqui, mostrar a profundidade. E eu posso definir zonas, aqui não estou a falar de blur, aqui estou a falar de ajustes, luz, cor, bababá. Eu posso definir quais as zonas onde quero, estão a ver? Atuar depois o quê? A exposição, estão a ver? Entendem a jogada? É muito parecido com o Lens Blur, estão a ver? Percebem? Ou seja, eu posso calibrar, lá está, eu posso calibrar onde quero que, conforme onde vocês cliquem, não é? Onde quer que isto, estão a ver? A capacidade que vocês têm de gerir o processamento depois em termos de luz e cor, com a edição aqui em baixo, olhem só, espetacular, não é? Podem pôr mais quente, mais frio, etc, o que quiserem. Não liguem se isto está bem feito ou mal feito, eu estou-vos a mostrar o processamento, estão a ver? Estou-vos a mostrar só o processamento, eu não estou a querer ser rigoroso, nem que isto fique bonitinho ou mal feito, não é isso que está em causa, eu quero mostrar-vos as novidades que existem e o potencial tremendo que isto tem, estão a ver? Isto existe não sei se já existe no Lightroom ou não, julgo que não, que ainda não existe, mas já existe aqui no Camera Raw, ok? Portanto, isto é espetacular, estão a ver? Ou seja, é profundidade de campo com efeitos de luz e cor. Está bem? Importantíssimo. Estão a ver? Podem calibrar a profundidade até onde é que vai ou não vai o vosso efeito depois, aqui, estão a ver? Eu, por exemplo, posso dizer que mais claros, mais escuros só naquela zona, etc. Conforme vocês depois calibram aqui, estão a ver? Mais apertado, mais largo, mais estreito, etc. E conforme onde clicam, evidentemente. Se eu, em vez de estar a clicar ali no meio, se eu clicar aqui no outro sítio, estão a ver? Ok? Eu já sei que só ali na parte do céu é que eu vou clarear ou escurecer. Compreendido?
Isto é brutal, estão a ver? É mesmo tipo, olha aí, é brincar, é andar a curtir, estão a ver? E depois não só, eu posso sair daqui, estão a ver, porreiríssimo, e eu posso até duplicar esta layer do Camera Raw, posso duplicar e depois posso fazer o clicar noutros sítios. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Isto não para, é uma demência, estão a ver? É um espetáculo. Bom, já fizemos o upscale. Já fizemos o upscale. Epá, eu tenho que me despachar e o tempo passa a correr. Eu tenho que falar ainda de duas coisas muito importantes. Já falámos do upscale, já falámos daqui do profundidades, e eu vou-me despachar muito rapidamente porque a flag vai permitir que eu esteja aqui mais 5, 10 minutos, só pode. E vou falar aqui deste fecheiro aqui que eu vou abrir para vocês. Vamos criar isto já diretamente, é o TED Talk. Portanto, aqui na flag temos o Real TED Talk. Vamos criar isto com a inteligência artificial, ok? Está bem? Vamos criar estes ursinhos a atravessar a rua, com o Paulo aqui na t-shirt, estão a ver, a divulgar o Flag Talk. E isto foi tudo feito em inteligência artificial, os bonecos, etc., com duas coisas novas que o Photoshop tem, com o Rotate, rodar objetos no espaço tridimensional, ok? E com a nova capacidade do Generative Fill, de preenchimentos conforme as zonas que nós definimos, para preencher com prompts ou não, ou com base em imagens, criarmos colagens e brincadeiras deste tipo, ou daquilo que for, mais sério ou menos sério. Muito bem, eu vou abrir aqui mais um fecheiro, um PSD. Será este? Pode ser. Muito bem. Então é assim, eu tenho aqui esta senhora, já vamos à imagem dos ursos, já lá vamos. Vou já aqui a esta senhora, à imagem desta senhora, porque a maior parte das pessoas gostam de trocar de roupa, estão a ver, e mudar a roupa muito instantaneamente, ou seja, pôr uma t-shirt na senhora ou umas calças novas e pôr ali uma mesinha, não interessa. E aquilo que eu vou fazer é trocar a roupa dela, estão a ver? Eu vou trocar a roupa dela como? Estão a ver a diferença? O antes e o depois? É impressionante. Eu vou trocar a roupa dela como? Eu tenho que selecionar a zona que eu quero, ok? Repare, eu tenho que selecionar o que é que eu quero mudar nela. Então eu vou à nova ferramenta, também importante, o Object Selection Tool é muito importante, porquê? Porque ele vai-me automaticamente tentar detectar a pessoa. Ele já me detectou a pessoa. E o que eu quero da pessoa, se vocês clicarem, eu quero as calcinhas, estão a ver? Ok. Certo? E faço apply. E a partir dele vai-me selecionar as calças. Oi? À partida, não é? Ok. Vou cancelar, vou tentar outra vez, não, já lá vou selecionar. Lower clothes, apply. Pronto, não interessa, ok? Está armado em esquisito. Vou à Quick Selection e retiro aqui esta parte aqui toda de cima. Pronto, não quero selecionar as calças. Agora já seleciono, já tenho as calças selecionadas. Falta aqui esta parte, também não quero, não é? Não quero isto aqui. Ok, muito bem. Tenho as calças selecionadas. Não está bem selecionado, mas não interessa. É só para vocês perceberem a ideia. Muito bem, tenho as calças selecionadas e eu agora tenho que ativar a barra contextual que não está ativada em Window, que é onde eu vou escrever as prompts e onde vou ter acesso aos comandos de inteligência artificial. Ok, e cá está a barra. Cá está a barrazinha, ok? E eu posso dizer o seguinte, eu quero preencher estas calças com umas calças novas, ok? Então eu vou clicar aqui em Generative Fill, vou utilizar, ele pergunta-me, lá está, qual é o modelo que tu queres, qual é a inteligência artificial que tu queres utilizar? Queres utilizar uma coisa mais antiga, de 2023? Não. Quero utilizar a novidade? Sim. Quero utilizar uma coisa ainda melhor, mas que é premium, e que depois tira créditos, ou seja, estão a perceber? Essas coisas premium depois tira créditos, vai descontando mensalmente. Vocês têm um limite, mesmo que tenham conta premium. Portanto, eu vou utilizar a cena normal e vou buscar uma referência. Estão a ver? Vou buscar uma referência, vou buscar uma imagem, vou lá ver, vou buscar aqui umas calças, pode ser estas, calças, ok? Está ali um bocado de cabelo, espero que não fique ali as calças no cabelo,
Ok. E faço generate. Vamos lá ver o que é que vai surgir dali. Ficou ali um bocado de cabelo, não faz mal. Fica com calças no cabelo. Ok, pronto, mas vocês percebem a cena. Ok. Vamos lá ver se resulta ou não. Bom, estão a ver, demora um bocado de tempo, não é? Espetáculo, estão a ver? Direto, ok? Estão a ver o antes e o depois das calças? Estão a ver? Porreiríssimo, não é? Bom, calcinha nova, à maneira. Pronto, isto é mesmo, isto cada vez está mais narcisista, o Photoshop está terrível, enfim, mas pronto. E agora falta compor o ramalhete aqui ao lado. Vou criar aqui, ou vou dizer assim, olha, quero aqui uma mesinha, etc. Muito bem, então o que é que eu vou fazer? Vou chegar aqui, imaginem, aqui há laço, vou fazer assim, criar aqui uma mesinha, não interessa. Nesta zona vou fazer o generative fill e vou buscar, não quero não quero isto, quero, viram? Apaguei, não quero as calças outra vez, não é? Onde é que eu tenho a mesa? Não tenho aqui mesa nenhuma, então se não tenho mesa nenhuma eu vou escrever. Little table with plant. Ok, with plant. Bora lá, vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Ok. Pronto. Ok. Ou seja, vocês vão ter acesso a muito mais fecheiros. Pronto, ok. Estão a ver? Tenho aqui a mesa. E depois tenho 3 hipóteses, estão a ver? Tenho 3 hipóteses, ainda posso ter mais, mas vou por exemplo, escolher esta, está bem? Ok? Por exemplo, escolher esta. Se não estiver contente, eu posso mudar aqui onde é que está o rato? Está aqui. Onde é que está o rato? Está aqui. Eu depois posso mudar a prompt e gerar novas situações, está bem? Pronto. Muito bem, eu tenho aqui a mesa e vocês veem que até tem as sombras, etc. Eu posso escolher qual é a orientação das sombras. Lá está, nós depois temos sempre o poder do processamento do Photoshop, como nós sabemos. Se eu não gostar das sombras, eu posso criar sombras novas para a mesa, num layer à parte, não interessa. Pronto, mas aqui, imediatamente, vocês têm esta situação da mesinha com um vasozinho por cima. Aqui, agora, repare, eu não gostava, imaginem que eu não gostava assim, deste enquadramento, e queria rodar um pouco a mesa, ok? Imaginem que eu queria rodar a mesa. Então, vamos lá, reparem no seguinte, isto, quando eu tenho este layer, ele está-me com um fundo também, está a interferir no fundo também, está-me a criar uma zona de fundo também. Como é que eu faria para conseguir selecionar aqui a minha mesinha à parte, estão a ver, para depois a tornar um objeto individual e depois rodá-la, estão a ver? Pronto, vamos tentar de alguma maneira. Eu vou chegar aqui, este layer da mesinha, estão a ver? O que é que eu vou fazer? Vou duplicar a layer, faço Ctrl J, ou passo para aqui, não interessa, rasterizar a layer, ok? E reparem, tenho aqui esta layer à parte, ok? Certo? Tenho aqui esta layer à parte. Esta layer à parte, o que eu quero é chegar aqui ao Object Selection Tool e com o laçarote, vamos lá ver se ele detecta ou não, se não se baralha todo. Com o laçarote tentar selecionar aqui a mesa, só para depois a rodar. Vamos lá ver, não interessa. Vamos ver se ele detecta a mesa ou não. Não. Vamos lá ver. Ok. Isto está bom. Sim, senhora. Está fixe. Voltar para trás, vou apagar, vou tentar aqui a ver se vou fazer aqui um Ctrl Alt Shift E, fazer um merge, ok? Ctrl Alt Shift E ou Command Alt Shift E faz um layer novo com um flatten, tudo. Estão a ver? Ok? Do trabalho produzido até agora. Que é muito fixe, dá muito jeito a estas cenas. Pronto, vamos tentar então outra vez onde é que está aqui o Object Selection, laço, vou tentar chegar aqui e conseguir ver se consigo selecionar com a ajuda do laço, ajudar o Photoshop a tentar selecionar aqui o objeto. Vamos lá ver se agora consegue selecionar, ok, porreiro, ok?
está mais ou menos, mas porreiro, não interessa. Ok, Ctrl J, faço já uma layer nova, estão a ver, do vaso, estão a ver, tenho aqui o vaso à parte, ok, estão a ver, mas eu não quero tirá-lo do sítio. E agora reparem no seguinte, eu até posso desligar aqui as cenas em baixo e tenho só a layer do vaso, estão a ver? E agora muito engraçado, porquê? Porque eu posso chegar aqui ao Edit e posso fazer Rotate Object. Isto agora é que é mesmo doideira. Aqui é a cena que eu mais gosto nova. Mas isto implica muita coisa na dinâmica do trabalho diferente. A metodologia de trabalho de Photoshop vai ser muito alterada com isto. Olhem aqui. Olhem aqui, então. Onde é que está? Não queres? Não quiseste? Hã? Não quis? Porquê? Vamos ver se ele quer ou não. Oh, estão a ver? Ele está a dizer para eu ter paciência. Estão a ver? Estão a ver o que está a aparecer, não é? Ok, não há problema porque nós temos o fecheiro. Não está a dar? Então a ver, isto provavelmente tem a ver com recursos gráficos, mas só para vos mostrar, não está a dar, mas eu já tinha feito isto, não é? Os fecheiros com os LEDs, estão a ver, criei uma mesinha, não é? E eu consegui com o Rotate rodar a mesa de sítio, estão a ver? O antes e o depois, estão a ver? Está bem? Ok. Pronto, o que é que acontece? Nós temos sempre, e vocês, se isto estiver a funcionar, mas não está, se eu chegar aqui edit, ele, olha, deu aqui na cena que já estava feita. Muito bem. Se eu quiser rodar, estão a ver, eu depois tenho sempre a possibilidade, quando está aqui o quadradinho na layer, quer dizer que ele é editável, é como se fosse um Smart Object, eu posso rodar a mesa, etc, para onde quiser, estão a ver, etc. Estão a ver? Portanto, isto é impressionante. Posso rodar a orientação dela, etc. Estão a ver? Isto é mesmo doideira. Isto é muito fixe, por exemplo, para produto. Por exemplo, eu até tenho aí um fecheiro de uns ténis, ok? Vocês podem pôr um ténis e depois o ténis com reflexão, um carro na rua com reflexão, etc. Estão a ver? Ou seja, que era um grande problema, os enquadramentos perspéticos. Ou seja, ou nós fazíamos a coisa em 3D, ou tínhamos que ir ao sítio e tirar várias fotografias conforme o ponto de vista, não é? Para depois fazer um enquadramento. Aqui neste caso temos uma vantagem muito grande, que é nós podermos enquadrar perspectivamente o objeto ou não, conforme aquilo que definirmos. Pronto, imagina que eu queria, em vez de estar naquela posição, queria isto assim, faço down, ok? E depois temos outra novidade muito, muito, muito interessante no Photoshop, que é o Harmonize. Estão a ver, demora um bocado de tempo, o processamento, obviamente. Pronto, e eu tenho estão a ver, eu tenho este layer aqui, não é? Tenho este layer aqui e eu posso, ele até traz esta coisa toda atrás, enfim. Vamos tentar com o Harmonize. O Harmonize é o quê? O Harmonize é porreiro. Eu já vou trazer para aqui outra pessoa para vocês perceberem o que é o Harmonize muito rápido. Uma pessoa para pôr aqui trazida de outro fecheiro para vocês verem o que é o Harmonize muito rapidamente. O Harmonize faz copy-paste integrado. Ou seja, aquilo que nós tentávamos fazer, enquadramento de luz e cor, para tentar adaptar umas situações noutras, em termos de colagens ou de montagens, o Harmonize automaticamente tenta integrar as coisas. Não é este o caso, desculpem lá, isto está fantástico, ok. Não é este o caso. Bom, eu vou mostrar a cena com o Harmonize, que eu já tinha aplicado com o Harmonize. Estão a ver aqui o Harmonize, estão a ver que é porreiro. O que é que acontece? O Harmonize tenta integra a coisa. Vou buscar aqui uma pessoa para vocês verem muito rapidamente. Vou buscar aqui um layer de uma pessoa para vocês verem muito rapidamente o Harmonize. Pode ser aqui esta pessoa, vamos lá ver. Vamos selecionar aqui esta pessoa muito rápido e fazer copy-paste para outro sítio para ver se ele faz o enquadramento ou não. Até posso rodar. Vamos lá ver se o Photoshop deixa ou não. Selecionar a pessoa. Ok, aplicar. Ok, faço Ctrl C e vou ao este layer aqui, faço Ctrl V, ok, tenho aqui a pessoa, não liguei à escala, é só para vocês, tinha que limpar ali no pezinho, etc, não interessa.
Estou só a mostrar a cena no instante, pronto, e reparem que quando eu faço copy-paste para aqui, está num layer novo, se eu fizer Harmonize, ele tenta de logo, direto, harmonizar a luz e a cor ambiente com a imagem para onde veio, para onde está bem? Portanto, é uma espécie de integração que demoraria algum tempo em situações mais complexas, mas ele tenta de alguma maneira ir buscar as sombras, e integrar luz e cor, de maneira a coisa ficar supostamente bem feita. Vamos lá ver, que eu também não sei o que é que vai sair daqui. Ok, vocês veem, até tem sombrinho e tudo, estão a ver? A mesma linha de sombra, orientação, etc. Olhem, ok, o antes e o depois, estão a ver? Porreiríssimo, estão a ver? Muito fixe isto do Harmonize, resulta muito bem. Atenção, como vocês viram no Generative Upscale, não dá para confiar cegamente na inteligência artificial, está bem? Mesmo em termos de seleções, não é seleções, vocês vejam o outro Flag Talks há um ano atrás, por causa das seleções de cabelos e orgânicas e coisas assim, não dá para confiar cegamente nas seleções de inteligência artificial. Vocês têm que aumentar e andar lá a cuscar, estão a ver, aumentarem e a ver depois, epá, deixem lá ver aqui à volta como é que isto está bem? Porque a coisa não é fiável a 100% ainda, está bem? Portanto, é muito fixe, mas não se deixem enganar pelo prazer da imagem, está bem? Ok? Sejam rigorosos depois no fazer o vosso processamento das imagens. Ok, o que é que acontece? Vamos tentar agora para ver se o rotate dá, se dá para ela rodar ou não. Epá, por favor, vá lá. Não dá, ok, não dá, não há problema, pronto, não há problema, estão a ver? E mesmo aqui o computador da escola tem potencialidades, portanto, cenas novas, muito puxadas, estão a ver? Vai haver dificuldades, está bem? Pronto, muito bem. Isto foi só para vos mostrar o Harmonize, que é super fixe, estão a ver? O Harmonize, e tem 3 hipóteses, não é? Tem sempre 3 hipóteses de escolha, estão a ver? Ok? Impecável, estão a ver? O Harmonize é espetacular, é mesmo espetacular. Isto do Rotate e do Harmonize é uma maravilha. Vou abrir aqui outro fecheiro para provavelmente acabarmos a nossa sessão hoje, mas a ver se temos aqui um fecheiro. Temos aqui um fecheiro que é este Small Street, ok? Vocês depois vão ter acesso a isto é tudo aldrabado, estão a ver isto, vocês estão a ver aqui, é tudo aldrabado, é tudo aldrabice pegado, é tudo aldrabice, estão a ver, tudo aldrabice, só para vocês verem aqui, é tudo uma aldrabice pegada, é só para vocês verem, eu vou diminuir isto, vou desligar isto tudo, só para, isto é a imagem original, isto é a imagem original. Eu vou só mostrar alguns comandos, eu não vou fazer aqui a imagem toda, vou só mostrar aqui alguns comandos, só para vocês verem uma coisa nova que o Photoshop tem fantástica, que é com a Remove Tool. Remove Tool. Eu tenho uma cena nova chamada Photoshop, ajuda-me lá, onde é que estão as distrações? Quero tirar pessoas, não é o caso, quero tirar cabos, ok, e fios da imagem. Bora lá, Remove. Isto já havia, mas está muito melhor. Só que agora está extremo. Porquê? Porque ele vai detectar tudo o que é interferências na leitura global que ele tem da imagem. Pode ser ou não do nosso acordo, mas nós temos várias opções, como vocês já vão ver. Olhem, estão a ver? Olhem o antes e o depois. Vou voltar para trás. Estão a ver? É impressionante, não é? Estão a ver? Incrível. Vocês já vão a trabalhar e querer tirar estes fios todos. Eram muito tempo, ok? Não quer dizer que isto fique bem e que vocês depois não tenham que andar aqui a ver para onde é que ele falhou e o que é que falta, compreendem? Está bem? Pronto, muito bem. Agora reparem no seguinte, não só existe esta situação dos fios, como se eu, por exemplo, clicar aqui em Find, distrações. Olhem, eu esqueci-me de uma coisa importante, muito importante. Peço desculpa, eu vou voltar a repetir isto outra vez, mas é mesmo muito importante, que eu esqueci-me. Aqui nas opções de Remove, vocês façam Create a New Layer, está bem? Ok? Criar um novo layer sempre, está bem? Porque fica um layer à parte com a vossa cena e tem o antes e o depois sempre, compreendido? Porque depois podem mascarar, entendem? Façam criar um novo layer, eu vou voltar a fazer aqui o Wires and Cables, faço o remover. Super importante, não se esqueçam, criar sempre um layer novo, porque o trabalho de Photoshop é sempre reeditável.
Portanto, convém ter sempre layers reeditáveis, porque depois podemos mascarar. Lá está, estão a ver, o que é que acontece? Olhem aqui, eu tenho aqui a edição, então... já tinha o outro editado, ok, estúpido, não faz mal. Pronto, não há problema. Pronto, sigam a minha dica, não há problema, sigam a minha dica, criem sempre um layer novo, está bem? Porque depois vai ficar num layer tipo os fios só, como há bocado do reflexo. Exatamente a mesma coisa. E onde é que está o rato? 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 Onde é que está o meu rato? Que eu não estou a ver. Desculpa lá, estou aqui perdido com o rato. Perdi o rato do ecrã, que eu não sei onde é que está. Está aqui, ok. Outra coisa, eu posso agora, a partir de agora, não interessa, posso fazer o Ctrl-Alt-Shift-S só para fazer aqui então, duplicar a layer, pronto, ok. Duplicar a layer só para fazer aqui uma coisa, aqui nesta, posso criar aqui uma seleção e vou fazer aqui, por exemplo, não aqui, desculpem, não queria isto ainda, eu queria ir à Remove Tool ainda e mostrar as distrações gerais antes disso. Desculpem lá. A ver se ele detecta ali o carro também e se desaparece com o carro e estão a ver, entendem? Se consigo desaparecer com o carro dali, senão eu posso com o Remove Tool pintar em cima do carro e o carro desaparece, está bem? Posso selecionar o carro, aumentar a expansão da seleção do carro e depois e clicar em Remove e o carro desaparece. Já lá vamos. Vamos ver o que é que ele detecta como distrações nesta imagem. Vocês viram que os cabos foi imediato, muito rápido. E o mesmo ele fará pessoas, se encontrar pessoas na imagem. Portanto, vocês podem ter um cenário cheio de pessoas e de carros, uma fotografia de rua com carros, pessoas, etc., fios, etc., anúncios, blá, e ele tira tudo, vocês conseguem ter a rua super clean, conforme aquilo que vocês escolherem. Já vamos ver, estão a ver, a demora é um pouco de tempo, não é? Depois vai-vos aparecer uma lista, daquilo que vocês querem remover ou não. Vamos lá ver se ele aparece, se aparece a lista ou não. Se essa lista não aparecer... Se a lista não aparecer, eu mostro o resto do fecheiro, ok? Isto é mesmo para acabar, é que é importante, está bem? Vocês têm estes fecheiros todos na pasta que depois a Margarida há de partilhar com vocês, são para aí 5 gigas, ok? Estão para aqui fecheiros com 30 layers e 40, mas é o step by step de como as coisas foram construídas para chegar a uma imagem final. Pronto, vocês viram aquilo das calças, vocês também têm aqui nos exemplos depois coisas com t-shirts, etc, está bem? Coisas mais básicas. As imagens mais complexas vocês têm todas em Photoshop, está bem? Esta inclusive é com pessoas e o Jeep, etc. Estão a ver, é tramado. E isto é mais rápido, isto tem a ver com processamento gráfico também. Portanto, se vocês tiverem uma placa gráfica potente, é muito rápido. Se vocês tiverem porque a gráfica também faz processamento. Estão a ver? Faz processamento. Portanto, ok, olhem, estão a ver a lista do que vocês podem tirar e vocês podem escolher o que vocês querem manter ou querem tirar. Tipo, por exemplo, carros, estão a ver? Olhem aqui. Carros e bicicletas, estão a ver? Pá, isto é espetacular, estão a ver? E olhem agora, imaginem que eu queria tirar tudo do que aqui está. Faça ok, pronto. Enter. Sim, select all, sim, ok. Ok. Bom, vamos ver, vai ficar limpinho, estão a ver? Se quisessem tirar depois o sinal ali do chão do pavimento, depois tiravam até com as outras ferramentas de remover, estão a ver? Não interessa, está bem? O que é interessante é perceber que tipo nós podemos selecionar aquilo que queremos retirar ou não da imagem imediatamente entre aspas, e já às tantas quase que é tão lento, pronto, estão a ver o antes e o depois? Estão a ver o antes e o depois? Ok? É impressionante, estão a ver? É mesmo impressionante. Pronto, agora é que assim, agora chegava aqui e fazia o Ctrl-Alt-Shift-E, é sempre o mesmo esquema. O Ctrl-Shift-E fazia um flatter num snapshot do meu trabalho. E então, o que é que eu fazia agora? Olha, agora quero chegar aqui e dizer assim, olha, aqui neste espaço aqui, quero criar um Jeep cor-de-rosa. Cor-de-rosa
Vamos lá ver se ele percebe português. Com pessoa, pessoa dentro, a guiar. Ok, esqueci-me desse pormenor. Vamos lá ver se ele percebe português, ok. Criar ali um Jeep cor-de-rosa com uma pessoa dentro a guiar, ok? Estão a acompanhar todos, ok? Então, eu não tenho feedback, não consigo perceber se estão... Ok, oh, então fixe, hein? Lindo, hein? Maravilhoso, hein? Absolutamente incrível. Pronto, e eu agora... Não interessa, pronto, ok, está melhor, tirando esta bizarria, pronto, ok. Pronto, vocês podem depois, aquele primeiro é fantástico, que coisa mais doida, enfim, ok. Vamos experimentar aqui agora aqui, pronto. Agora, não dá para fazer o rotate, como vocês já viram, porque ele fica tipo estrambólico, mas reparem, com o rotate depois eu poderia rodar este Jeep para por exemplo, até ficar assim, não é? Estão a ver? Percebido? Pronto. O que é que acontece? Eu depois, lá está, eu tenho sempre a possibilidade, só vos vou mostrar uma cena importante. Imaginem que eu faço aqui outro snapshot, Ctrl-Alt-Shift-T, e tenho aqui esta imagem já com o Jeep, ok? E agora eu posso aqui, com a Object Selection, selecionar a ferramenta Object Selection, posso chegar aqui ao laço e dizer assim, olha, eu quero selecionar aqui que me seleciones o Jeep, rápido, ok. O que me interessa é lá está, individualizar, Ctrl-J, faço uma cópia, e já tenho aqui o Jeep, estão a ver, até posso desligar aqui estes de baixo, e já tenho aqui o Jeep, estão a ver, numa layer nova, certo? Estão a ver? Eu depois posso fazer o tal rotate, estão a ver que não está a funcionar agora. Não está a funcionar, eu chegava aqui e fazia edit, rotate object e rodava, etc. Mas o que é interessante é que vocês percebem, isto não está enquadrado, não está como deve ser, mas vocês já sabem, com a layer vocês têm sempre o Harmonize. Estão a ver? Clicando no Harmonize, ele vai tentar integrar, ir buscar as sombras e integrar a luminosidade, estão a ver? Do objeto na cena. Claro que podíamos fazer isto sem recurso a isto, claro que sim. Vocês veem à flag, ao Photoshop avançado e ao normal, e os formadores daqui de Photoshop dominam a cena toda. Hein? Fazer a coisa old school como deve ser. Isto é uma aldrabice, ok? Ok, estão a ver? Espetacular. Hein? Muito rápido. Estão a ver a diferença? Olhem a diferença. E vocês têm 3 hipóteses. Estão a ver? Qual é que eu gosto mais? Estão a ver? Não gostam, fazem à mão. Old school, no Photoshop. Está bem? Ok? Outra cena importante. Fora daqui, muito importante. Bom, muito bem. Acho que já vimos as cenas principais. É uma pena o rotate não estar a dar, mas vocês têm os fecheiros e depois experimentem em casa e vocês viram como é o rotate naquelas partes editáveis que nós temos aqui. Eu não sei se por acaso tenho aqui algum rotate. Está aqui. Desculpem lá já agora. Só para vos mostrar se tenho aqui o Jeep Rotate, eu acho que tenho. Ou não? Não, isto é a pessoa. Deixa-me ver se funciona aqui uma pessoa. Esta pessoa foi buscar outra imagem, estão a ver? Copy-paste, fiz Harmonize para aqui. Deixa-me ver se eu posso rodar, se eu consigo... não, isto é o Harmonize. Não, está bem. Deixa-me ver o Edit, se resulta ou não. Ok, porreiro. Estão a ver, a pessoa eu posso rodar, estão a ver? Hã? Estão a ver a cena? Eu posso rodar, eu posso escalar a pessoa, estão a ver? Atenção, muito importante, e ainda bem que eu aumentei porque já me estava a esquecer deste por maior, muito importante. Quando se trata de pessoas, vocês não se ponham a inventar a rodar as pessoas porque isto vai fazer uma coisa completamente obscura, ok? Ele não vai manter, ele vai tentar recriar as pessoas, mas elas não vão ficar 100% iguais, está bem? Ok? Entendem? Não vão, isto ao longe, para cenário de fundo, para figurantes, isto até resulta. Estão a ver? Lá ao fundo, porreiro, olha, deixa rodar o tipo, etc, ok? Estão a ver? Bom, isto ao fundo até resulta, porque depois nós fazemos o down e depois, ok, está no sítiozinho, etc, vocês têm que ter a linha do horizonte para ligarem a cabeça para a linha do horizonte, ok? É sempre aquele esquema, criarem uma guide com a linha do horizonte e porem a cabeça na linha do horizonte para bater certo. Ou seja, puxarem uma guide mais ou menos por onde está aqui a linha do horizonte, que é mais ou menos aqui, e depois a cabeça dele há de andar mais ou menos por aqui. Estão a ver? Pronto, e para ficar o enquadramento bem feito. Então agora, reparem,
vocês têm sempre a hipótese de fazer o harmonize no personagem, para integrar o personagem, compreendem? Ok? Portanto, o esquema é sempre selecionar cenas com o Object Selection, fazer copy-paste se quiserem, fazer o rotate ou não se precisarem, e a seguir sempre harmonize, compreendem? Se quiserem usar a rotação, se não quiserem usar a rotação, usam o harmonize, está bem? Está bem? Outra cena importante, só para acabarmos, mesmo muito rápida, que tem a ver com, olha, isto por acaso passa de promoção, é um cartaz do fantástico Enki Bilal, que é um desenhador de comic books, não sei se vocês, não é bem comic books, é banda desenhada, que eu conheço e que adoro, não sei se vocês conhecem ou não, se não conhecem já agora fica aqui a referência ao Enki Bilal. Isto é um cartaz, parte do cartaz de uma exposição dele, e uma coisa muito interessante, no Photoshop há duas coisas muito interessantes que vocês têm que fazer agora completamente fora da cena aí. Logo a abrir um fecheiro, a primeira coisa que vocês fazem, por acaso nem devia ser esta imagem, mas não faz mal. A primeira coisa que vocês fazem, abrir um fecheiro, é sempre o Ctrl-L, que é o Levels, para ver a luminosidade da imagem, ok? Se a montanha vai de um lado ao outro, em termos de luz, estão a ver? Neste caso, a montanha está mais alta nas partes mais claras e está mais baixa nas partes mais escuras, quer dizer que a imagem está mais clara do que mais escura. Estão a ver aqui a barra, claros e escuros, a imagem está menos escura e está mais clara, a montanha. É análise de luz. E outra coisa importante é, aqui no comando Match Color, nos ajustes, o Match Color, vocês têm uma cena que é pouco utilizada, que é o Neutralize. O Neutralize é o White Balance automático. Estão a ver? O balanço de brancos aos fotógrafos, isto é bacana, ou seja, é para neutralizar os quentes frios de uma imagem automático. E não precisam de fazer mais nada. Basta virem aqui ao Match Color, ok? Super porreiro. Pois, claro, se vocês não estão contentes, podem dizer que o ajuste é maior ou menor, se a cor é mais intensa ou menos intensa, etc. Isto já é calibrar depois o Neutralize. Isto basicamente era uma coisa que nós damos no Photoshop, na escola, que tem a ver com o average, tem a ver com mistura de cor e depois zonas de cor mais claras ou mais escuras e calibrar isso. Pronto, com estas duas dicas eu termino por aqui, já vamos, é 1h20 da tarde, eu estava aqui com vocês a tarde toda porque eu adoro isto, mas não dá, e olha, espero para o ano a escola me convide de novo para fazermos a versão 0.3 de inteligência artificial, se calhar para o ano estou eu ali a fazer de imagem e está a inteligência artificial a guiar-me, pronto, enfim. E espero que tenham gostado, espero que tenha sido do vosso agrado. Obrigado à Margarida e ao Rui que está ali pela produção e à escola pelo convite. Espero que tenham gostado. Vocês têm o meu mail, acho eu, nos slides. É? Ok. E pronto, qualquer questão que vocês tenham mais técnica ou mais elaborada, não tenho problemas absolutamente nenhum a responder por mail, ok? Tenho muito gosto. Se souber, à partida devo saber. E olhem, muito obrigado pela vossa companhia, espero que tenham gostado. E olhem, aquilo que aconteceu hoje aqui relativamente aos recursos é importante para vocês perceberem que se não funcionar certas coisas, não se admirem, ok? Não se admirem. O que quer dizer que vocês têm nas mãos um fóssil relativamente ao Photoshop, está bem? Fica aqui o recado. Olhem, apareçam pela flag, cá estaremos à vossa espera. Até à próxima. Se tiverem alguma questão rápida, podem me ouvir? Acho que sim. Ok. Se tiverem aqui alguma questão rápida, digam que nós colocamos ainda ao Paulo. Para já estou aqui a partilhar os contactos do Paulo, ok? E depois também já vos vou dar aqui o QR Code para que vocês possam digitalizar para conseguirem fazer o download destes fecheirinhos que o Paulo mencionou e que vos apresentou. Ok, dar aqui algum feedback ao Paulo. Estou aqui a chamar Photoshop Wizard, é daqui o feiticeiro do Photoshop. Não, com inteligência artificial não, fora a inteligência artificial é muito mais fixe. Agora, não querendo tirar o contexto da cena, continuem a mexer no Photoshop como gente grande. É muito importante não ficarmos
focados somente no facilitismo da inteligência artificial, ok? É mesmo muito importante, porque o Photoshop não é só estas novas ferramentas, o Photoshop é um mundo gigantesco, está bem? Okay. Olha, a Mariana está aqui a colocar uma questão que é: consegues depois indicar quais é que são as especificações ideais para o computador para que o trabalho consiga ser mais fluido quando se utilizam estas ferramentas? Sim. Bom, é assim, olha, eu não sei quem é que foi a Mariana. Foi a Mariana. Olá, Mariana. É assim, aquilo que eu recomendo, olha, eu em casa tenho só para tu veres, eu em casa tenho uma gráfica de 12 GB, uma NVIDIA, uma Titan, já é antiga, tem problemas, estás a ver, uma gráfica de 12 GB, já é antiga e tem problemas, e tem 24 GB de RAM, e não é por causa da RAM, os problemas é por causa da gráfica, porque já é uma gráfica já com algum tempo, já para aí com alguns anos valentes. O que eu te digo é que, relativamente a um computador que vocês queiram adquirir ou isso, epá, nunca menos uma gráfica de 6 ou 8 GB de RAM. E uma gráfica para gaming atual, as gráficas de gaming de há 2, 3 anos para cá, aguentam o Photoshop se tiverem mais de 4 GB de RAM, de certeza absoluta. Eu trabalho com um computador portátil, com um Dell, que já tem, sim, já tem uns aninhos valentes, e tem uma gráfica de 4 GB, uma NVIDIA, mas é mais atual que a minha Titan. E o que é que acontece? E ele aguenta-se, um portátil, estás a ver, e não tem a RAM que eu tenho. Portanto, eu diria, condições ideais para tudo isto daí funcionar bacana. Uma gráfica 2, 3 anos no máximo, 16 GB de RAM no mínimo, ok? E um disco rápido, 2 discos rígidos, um disco rápido, onde vocês instalam o Photoshop, e depois outro disco para bombar a memória de armazenamento grande, bombar a memória, e caso não tenham um disco externo de 1 TB ou 2 TB ligado como USB, estão a ver, nas preferências de Photoshop vocês ativam como suporte. Mas basicamente o mais importante mesmo é a gráfica, porque a NVIDIA tomou conta do mercado de inteligência artificial já há uns anos, e é fortíssima a apostar nas novas tecnologias de inteligência artificial, e está sempre a lançar drivers novos. Ainda a semana passada atualizei a minha em casa, e eu até acho que fiz asneira, porque começou a bugar coisas novas do Photoshop a partir daí, começou a bugar mesmo, ou seja, gráficas antigas é natural que surjam conflitos, estão a perceber, e que haja problemas em termos de certas coisas bastante potentes do Photoshop. Esta coisa do Rotate 3D é brutal, mas exige processamento estúpido mesmo, porque ele mesmo que faça em tempo real a rodarem, e tem uma versão em baixa para não se, então estourava o computador, tem uma versão em baixa visual para vocês verem a rotação e aquilo que estão a fazer, ele depois só quando vocês fazem o OK é que faz a cena em verdadeira dimensão visual. É preciso, como vocês veem, tipo rodar, etc., inclinar, retorcer, etc., é preciso que vocês tenham uma gráfica muito potente, porque é muito processamento. Portanto, diria, mas se quiserem o melhor, podem seguir por mim, e garanto-vos que vai dar 16 GB de RAM e uma gráfica com 2, 3 anos da NVIDIA, a coisa vai funcionar, sem problemas. Garantidamente sem problemas. E com espaço em disco, claro. Muito espaço em disco. Outra coisa importante, ainda bem que colocaste essa questão, qualquer fecheiro miserável de Photoshop hoje em dia com recurso de inteligência artificial, são gigantes. São gigantes. 700 megas, 800 megas, 1 giga, meia dúzia de layers. Portanto, aquilo que eu recomendo que vocês façam é, tipo, sempre que fizerem muito trabalho com layers, vocês fazem aquela coisa do snapshot, estão a ver? Estão contentes com o trabalho, fazem um snapshot, tudo o que é layers para baixo mandam fora. Estão a perceber? Entendem? Porque senão os trabalhos ficam gigantes. Aliás, a pasta que eu vou partilhar com vocês vão ver, há para aí 2 ou 3 fecheiros, tem 1 giga, cada um deles tem 1 giga, está bem, ok, alguns têm muitos layers, mas uma coisinha de nada tem logo 1 giga, fecheiros com 1 gigabyte, estão a perceber? É muito complicado. Espero ter respondido à pergunta. O Bruno Sim, processadores, claro, mas a boa pergunta, Bruno, e
E olá, Bruno. Boa pergunta. Epá, e 9 era melhor, e 7 também dá. É como eu vos disse, o mais importante é a gráfica. A gráfica faz processamento também. As placas gráficas têm grande processamento matemático também, ok? Portanto, é muito importante que vocês tenham uma gráfica super potente, está bem? Mesmo recente, principalmente recente. Uma gráfica que corra gaming normal, sem sombras malucas e não interessa, uma gráfica que corra os jogos de hoje em dia, uma gráfica que corra o gaming de hoje em dia, aguenta perfeitamente isto, ok? Na boa, não há problema. Agora é assim, gráficas há 4, 5 anos atrás, a minha gráfica tem muito mais anos até, e mesmo que tenham muitos gigas de RAM, estão a ver, não estão atualizadas, nem foram feitas para a tecnologia de inteligência artificial que existe hoje em dia. Ok? Portanto, as placas mais recentes da NVIDIA, gráficas, já têm incorporado código e programação para aguentar com isto. De modo que é natural que as mais antigas, a coisa começa a fritar. Entendem? Ok? Espero ter respondido à vossa questão. O Armindo até sugere aqui. Ou então comprei um Mac, tá bem, claro, ou então comprei. Bom, é assim, o money buys everything, não é? Entre aspas. Claro que se não houver problema de capital, é claro, podem montar um computador ou comprar uma maçã como deve ser. Agora é tipo, pá, a cena mais recente em termos de hardware, a cena normal, um portátil de 1000 ou de 1200 euros, ou mais, provavelmente é uma máquina que aguenta perfeitamente isto. Agora é assim, não se admirem, se vocês tiverem um portátil com 4 ou 5 anos, ou se tiverem um Mac mais antigo, ou um PC mais antigo, basta 4 ou 5 anos, não tenham uma gráfica muito atual, não quer dizer que não funcione, mas vai-se esticar todo e provavelmente vai dar bug, provavelmente vai frisar, provavelmente a imagem vai ficar com glitches, estão a ver? Ou então o fecheiro de repente o Photoshop fecha e depois já não abre outra vez, porque aquela conversa das preferências quando é inteligência artificial não é verdade na maior parte dos casos, ok? Não é verdade, ele não vai abrir no estado em que estava, portanto não se fiem nisso, está bem? Como não se fiem nas seleções do Photoshop com a inteligência artificial, está bem? E já me calei que a Margarida já me está a fazer sinal. Ok, malta.